Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar un poquito sobre español, conversar um pouco sobre o Enem. Então, me chamo Marques e a partir de agora vamos falar um pouquinho em português, tá bom? Então, a aula de hoje, gente, a gente vai conversar um pouco sobre as dificuldades que muitos alunos têm em responder às provas, às questões do Enem. A primeira delas, vocês vão ver no slide de vocês aí, é algo muito do senso comum, que é achar que o espanhol é fácil. Sim, considerando uma língua irmã, a nossa, tem as suas facilidades. Por outro lado, tem muitas pegadinhas. E nós vamos ver hoje aqui algumas delas, tá certo? Outra questão é que no Enem, ele não tem um rol de conteúdos que a gente possa elaborar e estudar seguindo aquele passo a passo. Não tem. Alguns estudiosos, alguns professores fizeram um levantamento de questões que mais caem no Enem. E considerando esse levantamento, foi verificado que cai muito gêneros textuais, atualidades, né? E por isso que a gente vai pedir que vocês, nós, professores, leiam, busquem periódicos, façam uma pesquisa nos jornais que tratam da língua espanhola, vê o que está bombando na internet em relação à língua, tá certo? Estudem um pouquinho sobre a cultura espanhola, né? A cultura espanhola é linda, eu acho que vale a pena, vocês vão se apaixonar quando estiverem buscando e pesquisando, tá certo? Outra questão que muito cai no contexto do Enem é a gramática, mas a gramática no contexto de compreensão. Como é que se dá isso? Bem, vai se utilizar, não vai se perguntar o que é tal coisa, mas a gente vai precisar um pouco da gramática para entender o texto. Todas as questões do Enem, são 5 questões, ela trata de um texto. Então, as questões estão relacionadas à compreensão textual. Então, a gramática, ela vem ali para ajudar a compreender. Então, no contexto de gramática, é muito estudado, é muito visto os falsos cognatos e as expressões idiomáticas. Vamos dar um exemplo? Veja só. Quem gosta de música vai lembrar dessa aqui. E agora a professora Marques vai pagar mico, certo? E não vale nos comentários avaliar a professora cantando, tá certo? É só os falsos cognatos. O que são falsos cognatos? São aqueles falsos amigos, são aquelas palavras que a gente pensa que é igual, é parecidíssima, é parecida, escrita igual, mas com significado diferente. E pode levar na hora da leitura ali, fazer com que a gente interprete errado, certo? Quem se lembra de Despacito? Essa música bombou, ficou no auge, aquela música que estava quase virando chiclete, eu não sei se para alguns, né? Quem lembra? A música é de Luiz Fonsi. Ela diz assim, ó, Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás comigo. Nesse trecho tem 2 falsos cognatos. Primeiro, ó como é. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Bem, coelho, respirar coelho, como é que é isso? O que significa esse coelho? O que esse coelho está fazendo aí na música? Na verdade, ele está querendo dizer o quê? Eu quero respirar o cheiro no teu pescoço, o famoso cheiro no cangote. Quem já falou assim, né? Então, essa música, ela tem outro falso cognato. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás comigo. Acuerdes? De acordar? Não, de lembrar. Então, para que você se lembre quando não estiver comigo. Então, despacito. Quiero respirar tu cuello despacito, para que te diga cosas al oído, para que recuerdes si no estás comigo. E aí? Paguei mico? Agora é a vez de vocês, certo? Vai ter um desafio no final, aí eu quero ver quem é que vai aceitar o desafio comigo. Uma outra música que a gente costuma trabalhar nas aulas, não sei se vocês conhecem, a dupla Jessie e Joy,
Tem uma letra, uma música muito bonitinha, muito romântica, que fala, a letra dela é chocolate. Alguém sabe? Diz assim, ó. Nuestro amor sabe a chocolate, um coração de bombom que late. Dá para entender? Um coração de bombom que late? Nuestro amor sabe a chocolate, um coração de bombom que late? Nesse contexto aqui, o latir não é o latir do nosso cachorro, é latir de bater, de pulsar coração. Outra palavrinha que pode pegar é sabe a chocolate. Esse saber aqui não é saber de sabor. Então, essa aqui, ó, nuestro amor sabe a chocolate, um coração de bombom que late. Então, é uma música romântica dizendo que o coração tem sabor de chocolate e que bate, que pulsa. Quem não conhece, dá uma pesquisadinha aí, chocolate, ok? Vamos às dicas? Bem, você que vai fazer o Enem, já sabe, ou não sabe, está pesquisando. Todas as provas do Enem, elas são compostas de 5 questões. 5 textos vocês irão ler, tá? Então, antes de ler e já ir respondendo, tenha um pouquinho de calma, leia o título. Veja se você consegue extrair o contexto de cara do título. E antes de ler o texto, vá lá no enunciado. A gente vai fazer um testezinho aqui para vocês verem se é possível responder sem ter que ler tudo, tá? Então, leia o título, tente entender o título e vai no enunciado. Porque o enunciado, ele é composto de... é escrito em português, né? Então, aí você já vai ver qual é o direcionamento para o texto. E depois que você lê o texto, aí vamos para as respostas. Normalmente tem 3 alternativas que a gente vai descartá-la, porque não tem nada a ver com o texto. E 2, a gente vai conseguir ir lá no texto e diferenciar, tá certo? Vamos seguir? Vamos começar? Questão 2 do Enem de 2017. Vamos ler comigo? Esse material vocês já pegaram na escola, né? Tá com vocês esse material? Então, segue comigo aí, tá? Eu vou ler devagar para a gente começar a compreender. Essa questão 2 traz como título El virus del papiloma humano, HPV, também é um problema de homens. E aí? É possível a gente extrair o contexto do que está falando o título? Primeiro, dá para perceber que fala de um vírus, que é o HPV. Né? Vocês já viram falar a respeito? E aqui fala, é também um problema de homens. Então já está incluindo o homem no assunto, não é verdade? Vamos ver aqui o enunciado, como eu falei antes, em português. O texto aborda a temática do HPV. Ao discorrer sobre o contágio e a prevenção do papiloma humano, a autora informa aos leitores que esse vírus é agora, viu como é que ela direcionou? Já fala que é um vírus e já indica para o leitor do que se trata. Vamos voltar agora no texto? Acompanhe comigo, por favor. Bora lá. Para alguns homens, o vírus del papiloma humano, HPV, é algo muito lejano. Se olvidam de que eles também se infectam e de que, ao contagiar-nos, nos estão regalando um passaporte mágico para o câncer cérvico-uterino, segunda causa de muerte entre as mulheres de México. Incluso se me ha tocado escuchar em boca de alguns de eles que solo se trata de uma infeccionicita. Pois bem, o HPV também é um problema de homens, não solo porque propaga a infecção entre a população feminina, sino também porque este vírus produz outros problemas de saúde, tanto em homens como em mulheres, incluindo verrugas genitais e câncer de boca e garganta, que, se bem não são tão conhecidos ou alarmantes por sua quantidade, como outros tipos de câncer, também constitui um risco.
Por lo outro, a Academia Americana de Pediatria decidiu enfrentar-se ao HPV mediante vacunas que se põem tanto a mulheres como homens. Os especialistas afirmam que a vacuna é mais efetiva si se administra antes de que o niño se vuelva sexualmente activo e responde melhor em el organismo de varones entre 9 e 15 anos. Então, gente, aqui trata-se, né, de uma informação de 2012 e agora vamos para as questões. É possível a gente conseguir? O que vocês conseguiram entender falando desse texto a respeito do HPV? Vamos lá? Então, o texto aborda a temática do HPV ao discorrer sobre o contágio e a prevenção do papiloma humano. A autora informa aos leitores que esse vírus é, letra A, estudado pela Academia Americana de Pediatria, os seus efeitos em crianças. Vamos descartar o que aqui? No texto, não fala dos efeitos do vírus em crianças. Então, essa questão aqui já de cara já não é a certa, tá certo? Letra B, responsável pelo aumento de casos de câncer na população jovem mexicana. Onde é que está aí a excludente, que a gente vai excluir aqui? Não falou no texto que a população jovem que contrai o câncer, né? que desenvolve o câncer. Então, nesse caso aqui também está errado. A letra C diz assim, ignorado pelos homens por se restringir à população feminina? Não, porque de cara, no título do texto, já fala que também é um problema de homens. Então, não se restringe somente à população feminina. Questão errada. Letra D, combatido por vacinas que devem ser aplicadas tanto em mulheres quanto em homens. Lembra do texto que fala que o homem, o menino, na idade entre 15 e 19 anos, né, tem que ser vacinado, mulheres e homens. Então, a questão aqui é a certa. Vamos descartar a letra E? Diz assim, classificado como um problema superável pela facilidade com que se enfrenta a infecção. Não, não é uma infecçãozinha, né, que dizia no texto, não é. Então, essa questão aqui também está errada. A questão correta é a letra D. Aí tem aqui no material de vocês, já acompanha. Olha a dica. Lê-se a resposta no trecho. Os especialistas afirmam que a vacina é mais efetiva se se administra ao ninho, se vuelva sexualmente ativo. Então, aqui já dá um direcionamento, né, gente? Compreenderam, gente? Posso passar para outra? E aí, chicos e chicas, muchachos e muchachas, posso? Adelante? Então, vamos. A questão 4 do Enem de 2017. É um texto jornalístico e trata da seguinte questão. Emotivo encontro em la universidade pública. A gente consegue tirar alguma coisa nesse título? Vamos ver o enunciado? Diz assim o enunciado. No discurso dirigido aos compatriotas radicados em Nova York, o então presidente Mujica expressa o desejo que os cidadãos que vivem no Uruguai. Então, no enunciado, dá para a gente perceber que o texto é dirigido a um presidente do Uruguai, o então presidente Mujica. Então, só para lembrar da atualidade, esse texto é jornalístico, é da época que o Mujica, Pepe Mujica, era presidente do Uruguai. Então, por isso que eu falei para vocês, vá lá, busquem. Quem, por exemplo, é hoje o presidente do Uruguai? Dá uma verificada. Quais os presidentes mais chamam a atenção na internet, né? Dá uma verificada lá nos sites, enfim, nas redes sociais de vocês, se tem algo nesse sentido. Então, agora vamos voltar para o texto. Diz assim, el motivo encuentro de la universidad pública. El entonces mandatario uruguayo recibió el cariño de sus compatriotas residentes en Nueva York y informó sobre la evolución del país, las políticas de gobiernos, los avances y cuentas pendientes. Como en ocasiones similares, se multiplicaron las muestras de respeto y emoción.
Una nación es formidable sentimiento de un nosotros, dijo. Mujica comenzó su discurso relatando lo recorrido de otras experiencias de comunidades en el exilio. Muchos de ustedes echaron raíces, tienen hijos y no puede cometer la agresión de descuajarle la vida. Tienen que cargar con esa nostalgia de ser de allá, pero está acá, dijo. Estamos metidos en la lucha por mejorar las circunstancias con el sueño de que las generaciones que vengan puedan venir con más soltura, con más apoyo, dijo el presidente. Mujica se refirió a algunas críticas que reciben algunas políticas sociales. Nos acusan de que damos sin contrapartida. Nos dicen que la gente no hay que darle pescado, sino enseñarle a pescar. Sí, racionó el presidente. Pero cuando le afanaste la caña, le afanaste el bote. ¿Qué le vas a pedir? Para atrás no arreglamos, arreglamos para adelante. E aí, conseguiram entender um pouquinho do contexto? Aqui é um discurso de um presidente se referindo a uma população que mora nos Estados Unidos, em Nova York. Vamos lá para as questões? No discurso dirigido aos compatriotas radicados em Nova York, o então presidente Mujica expressa o desejo de que os cidadãos que vivem no Uruguai, letra A, apoiem as políticas afirmativas. Ele não falou isso, falou? Não. Integrem-se ao processo de globalização. Vocês viram essa palavra no texto? Também não. Letra C. Cultivem o sentimento nacionalista. Ele falou do sentimento de nós outros, mas ele não se referiu a isso. Letra D. Oferecem uma contrapartida à nação. Ofereçam? Não. Ele não pediu que ninguém desse uma contrapartida. O que ele disse? Que tenham melhores condições de vida. Naquele trecho que ele fala das circunstâncias, lembram disso? Então a questão correta é a letra E, certo? Gente, nesse texto tem expressões idiomáticas, tem ditado, sabe? Que a gente costuma falar aqui. Dá uma verificada que cai muito no Enem as expressões idiomáticas, tá? No texto, na fala do presidente, ele deixa claro o quê? Que eles estão metidos em la luta para melhorar as circunstâncias. Então, essa é a frase que dá base para você responder a questão. Outra questão que eu falei para vocês que cai muito no Enem são as expressões idiomáticas. O que ele disse aqui no texto que a gente pode tirar como expressão? Ele fala assim, ó, nos dizem para dar pescado, ensinar a pescar. A gente fala muito isso, não dá o peixe, ensine a pescar. Aqui ele fala da mesma forma, então é uma expressão. A outra expressão é, quando lhe afanaste la canha, lhe afanaste el bote. Então, quando te roubaram a linha de pescar, também te tiraram o bote. Então, ele usa duas expressões idiomáticas para fortalecer a frase dele de que é preciso melhorar as circunstâncias. Então, vocês compreenderam o texto de hoje, os dois momentos que a gente teve hoje? É possível fazer uma prova de espanhol com compreensão? É possível, sim. Agora vamos para o desafio. Eu queria que vocês pesquisassem músicas que vocês gostem e procurem falsos cognatos, cantem que nem eu fiz aqui, paguem o mesmo mico que eu paguei, marquem a SEDUC nas redes sociais e façam os comentários aqui no YouTube, principalmente aqueles que são mais tímidos, coloquem aqui a sugestão de músicas para a gente conversar numa live, tá certo? Obrigada, até mais!